Tribuna Livre, dos estúdios da TV Guarulhos. Programa ao vivo, de vez em quando dá umas pegadas ali, nós que não é brincadeira, não. Olha, a gente sempre está falando dessa cidade, uma cidade imensa que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Procura lá, dá uma olhada aí, ó, www.guarulhosweb.com.br, e já na primeira página, dá uma olhada aí, tem uma entrevista do Tribuna Livre. Isso aí são os engenheiros, né, Sérgio, que estiveram aqui. Não, foram os advogados. Os advogados estiveram aqui, que eles falaram sobre um projeto que eles estão aí chamado Eleições Limpas. Dá uma olhada aí no site mais acessado de Guarulhos e você vai ver essa entrevista fantástica. São 3 advogados fantásticos, o Marlon Leles, tem o Dr. Francisco, que é da Comissão contra a Corrupção, né? Dá uma olhada, entrevista fantástica. Também queremos falar sobre a MXT Shop, nosso parceiro aqui, que você pode comprar com todo o conforto da sua casa. Entra lá no site, ótimos preços, e você ainda vai estar ajudando a manter esse espaço democrático. Queremos também falar do nosso amigo William Panek, ele que é o presidente da ACE Guarulhos, e ela está com propostas interessantes. Você que ainda não é associado, vai lá, conversa com o William Panek, presidente, e você vai ver que ele já tem uma gama de produtos, soluções em telefonia, registro digital, muita coisa interessante. Bom, falando em coisa interessante, hoje nós temos também uma bancada, graças a Deus, nos últimos tempos nós temos conseguido fazer programas interessantes. E hoje não é diferente. Temos 3 aqui profissionais, engenheiros, arquitetos, que vamos falar um pouquinho de uma questão que pouca gente discute, mas é de extrema importância, que é o plano diretor da cidade e também o zoneamento. Bom, do meu lado direito eu tenho a honra de receber mais uma vez no nosso programa aqui, engenheiro Eduardo Henrique Martins. Eu acertei, Henrique? Correto. Vice-presidente da Associação dos Engenheiros Arquitetos Agrônomos de Guarulhos e região. Boa noite, Roberto. Boa noite aos seus telespectadores. Prazer muito grande tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado. Bom, eu ainda não decorei todo o nome dele. É a primeira vez que eu tenho o prazer de vê-lo pessoalmente. É arquiteto Tiago Sávio, é isso? Pérez Sávio. Pérez Sávio. Boa noite, um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores. Prazer estar aqui para a gente poder falar um pouco da nossa cidade, do nosso município. Bom, o da Ponta ali eu conheço já há algum tempo, né? É um dos mais brilhantes aqui da cidade de Guarulhos, o engenheiro Jorge Marques. Aliás, eu conheço desde o tempo que ele era presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarulhos. Boa noite, Jorge, um prazer tê-lo aqui. Muito boa noite e, como sempre, quando você solicita a nossa presença, nós estamos aqui para atender a população de Guarulhos. É um prazer estar contigo e todo o seu público. Bom, eu acho que seria legal, primeiro, um pequeno um currículo. O engenheiro formado, né? Fala um pouquinho de você, Eduardo. Bom, sou engenheiro civil, formado em 99 aqui por Guarulhos, pós-graduado em Sistema de Projetos e Sistemas Estruturais pela USP e pós-graduado em Segurança do Trabalho pela Unip e, no momento, mestrando em Engenharia pelo IPT. O Tiago. Sou arquiteto urbanista desde 2002, pela Uninove, pós-graduando em Arquitetura e Paisagem, sou funcionário público, Prefeitura de Município de Guarulhos, faço parte do Conselho Deliberativo da SEAG e também sou membro do GT, referente à mobilidade urbana do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. Eu vou pedir para o Jorge fazer um resumo, né? Porque tem uma história um pouco mais longa. Jorge, um breve resumo da sua carreira, do seu trabalho. Além de ex-presidente da SEAG, atualmente eu sou diretor financeiro da SEAG, sou diretor da Federação das Associações de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo e da Associação Brasileira de Engenheiros Civis e atualmente presidindo o Conselho Deliberativo do SAI. Então, devido se apresentando aqui ao povo, qual a importância de um plano diretor? Primeiro, o que é um plano diretor, Eduardo? O plano diretor deveria ser a lei que geraria toda a expectativa de desenvolvimento social, econômico e de uso da cidade. Então seria uma lei para dar todas as diretrizes para onde a cidade vai crescer, onde ela não vai crescer, onde você vai precisar de transporte, água, iluminação. Então, quer dizer, em linhas gerais, seria um plano para a evolução da cidade, para que tenhamos uma cidade melhor.
Esse é o conceito principal do plano diretor. Tiago, é uma espécie de planejamento a longo prazo para que você, por exemplo, não faça uma rua muito estreita. Seria mais ou menos isso, Tiago? Não só a questão de arruamento, assim, o planejamento a médio e longo prazo. Também podemos dizer algumas intervenções pontuais a curto prazo. A gente pensa pelo sistema viário, mas a gente tem que pensar em saneamento básico, que é água, esgoto, coleta de resíduos, áreas verdes, equipamentos públicos. Então tem uma série de situações, fatores que o plano diretor ele não tem que gerar uma expectativa, ele deve nortear as ações e o plano de diretor deveria nortear inclusive as ações do prefeito de plantão, o prefeito que está exercendo o mandato, que é um plano para a cidade, para o município, que a gente possa pensar 10, 15, 20 anos, pelo menos. Nós temos um plano diretor, Jorge? Temos um plano diretor que, infelizmente, já deveria ter sido já reformado, porque a evolução da cidade a cada ano é altamente mudado, a sua estratégia, né? Já foram feitos alguns estudos para essa mudança, mas mesmo assim estamos sempre desatualizados. O que é um... Então, o teu plano diretor, a lei de zoneamento faz parte do plano diretor. O que é um zoneamento? Então, em linhas gerais, o plano diretor tinha que falar para onde a cidade vai crescer, criar eixos principais para a cidade. E aí você teria a lei de zoneamento que explicaria exatamente o que seriam cada eixos. Por exemplo, você teria que ter uma zona industrial na cidade que privilegiaria a instalação de indústrias, uma área de comércio, uma área de uso restrito de residências, uma área de uso misto. Com isso, você compatibiliza o uso da cidade. Você consegue ter usos que às vezes são conflitantes, mas cada um na sua área local não geraria transtorno para a cidade. Mas infelizmente essa não é a realidade aqui em Guarulhos, Roberto. Qual que é a realidade? Jorge? A realidade nossa é que, infelizmente, nós temos o plano diretor antigo, um zoneamento também um pouco antigo, porque, como eu disse, é algo que a cidade cresce a cada dia. E, infelizmente, o zoneamento, muitas das vezes, são mudados na calada da noite, né? Algumas mudanças, em prejuízo da população, em prejuízo da cidade, em benefício apenas de alguns interessados, vamos dizer assim. O que mais é desrespeitado numa lei de zoneamento, Tiago? Então, voltando um pouco à questão do plano diretor, o plano diretor definiu macrozonas, 5, e fala sobre zonas mistas, zona de proteção ambiental, zona de expansão urbana, e isso deveria refletir muito no zoneamento. Então, basicamente, o município de Guarulhos hoje tem o quê? A gente temos zonas mistas, divididas em 3 tipos, A, B e C. A referente ao nosso centro expandido, com um perfil, um padrão de infraestrutura. A zona B com uma infraestrutura um pouco menos, com um potencial, e a C menos ainda. E temos zonas específicas, zona para comércio, tem a zona industrial, a zona aeroportuária com a sua especificidade referente à proximidade do aeroporto, zona de proteção ambiental e mais algumas outras zonas. Só que, infelizmente, quando você vai fazer essa avaliação no que pode e que não pode, elas são muito parecidas. Não é muito definido isto. Muito flexível. Podemos dizer que assim, é muito flexível, mas a questão da flexibilidade é uma situação que a gente pode até explicar um pouco mais. A maior parte das pessoas, esse conceito de taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento, basicamente é o quê? É o adensamento que você pode construir. De Guarulhos, ele é muito alto, ele é extremamente permissível. Então, assim, a gente, em pouco tempo, quando a gente fala em transformação da cidade em 5 anos, a gente vê um perfil, um pouco mais, 10, 15 anos, Guarulhos passou um perfil, uma cidade muito horizontal, em alguns locais, totalmente horizontal. E, infelizmente, assim, não deveria ter sido previsto, não foi previsto. Aí não vou dizer que foi uma falha da lei ou a questão da infraestrutura que ficou devendo. Um exemplo clássico aqui, só para a gente explicar, quem é morador da Vila Augusta, Rua Santa Isabel, acho que é o maior, assim, não vou dizer que entrou em colapso, a questão do trânsito, a essa hora agora, a pessoa não anda. Estamos falando de uma Onde fica essa rua? A Rua Santa Isabel ela faz a ligação da Cônigo Valadão com a Avenida Guarulhos. Ela é uma Porque rua... foi feita algumas torres.
Algumas. Algumas. E não existe, a nossa legislação, diferente de outros municípios, outros modelos de legislação, plano diretor combinado com zoneamento, não tem esse tipo de restrição. Então, a gente tem uma liberdade muito grande. Então, isso é uma coisa que pode e deve estar numa lei de zoneamento. Por um outro lado, né, não que a lei de zoneamento também tem que engessar a cidade, né? O poder público ele tem que reger, coordenar o crescimento, baseado nas diretrizes do plano diretor. Jorge, quer falar alguma coisa? Ele falou na rua Santa Isabel, quando o Ministério das Cidades fez o plano de impacto de trânsito, ele fez o plano de impacto de trânsito para os grandes empreendimentos. Mas esse termo hoje se aplica a grandes empreendimentos até residenciais. Antigamente era chamado shoppings, grandes supermercados, tal, grandes indústrias, mas também se diz respeito a residências. E nesse caso, é de ser realmente reestudar todo esse zoneamento nosso, porque uma rua com 7 metros de largura, ter diversos prédios implantados nela, realmente é um crime, uma coisa, não tem bom senso, vamos dizer assim. Eu acho que é um crime. Nenhum bom senso. Ó, antes de passar aqui, só registrar aqui. Parabéns, Roberto, pelo excelente programa. Grande abraço aos engenheiros Tiago, Jorge, em especial o Eduardo Martins. Abraço do Tico Emerson, lá do Tá Bom. Mandando um abraço para vocês. Um abraço especial para o Tico, que nessa data está virando vovô. É verdade, Tico. Vovô, hein? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. É muito bom ser vovô. Muito, com certeza. E nos acompanhando também a Filomena Ganança. Boa noite, Samuel, e também a bancada. E o professor Fernando Blanco. Boa noite, Roberto. Professor Blanco prestigiando aqui o nosso programa. Eu não tinha reparado essa questão até eu aparecer numa audiência pública. A importância e o estrago que pode fazer uma torre numa rua de 7 metros. Porque não é somente igual a rua, como vocês alertaram. Tem a questão da rua, do espaço dos carros, que hoje em dia todo mundo tem 2 carros, toda a família tem 2 carros, mas também a questão da água, do esgoto e da energia elétrica. É toda a infraestrutura necessária para aquele empreendimento ser ali fixado. Então você tem uma torre, um conjunto de torres, onde você vai colocar lá 200 famílias. Onde havia só 2. Onde haviam só 2. Agora essas 200 famílias vão gerar um impacto local. É no trânsito, é no sistema de água, de esgoto, de energia elétrica. Às vezes, falta até energia elétrica para aquele empreendimento. De água nem se vamos falar, porque Guarulhos falta água, que é algo absurdo. Né? Então, agora imagina quando você instala um empreendimento. Temos casos, Roberto, de edificações aqui que ficaram prontas na cidade, não recebiam um habite porque não tinha água. Isso no centro de Guarulhos, não estamos falando nem em periferia. É no centro, próximo da Paulo Facchini, o prédio ficou pronto, aguardando meses a ligação de água que não tinha água. Eu queria fazer uma pergunta para os senhores. Eu fico imaginando, por exemplo, ali na Avenida Nossa Senhora Mãe dos Homens, onde há o condomínio Alegria, né? Eu fico imaginando como é que faz para dar tanta água para tanta gente num local que havia uma fábrica, ou ficou muito tempo. Como é que faz isso, Tiago? Bom, todos os empreendimentos com esse porte daquele condomínio, como outros em outros locais do município, é precedido de diretrizes urbanísticas. A concessionária nossa, o SAI, faz o estudo e muitas vezes precisa fazer um reforço na rede. Isso é feito, bancado inclusive pela incorporadora. Mas a questão é assim, a rede, a via, existe. Ela vai ser reforçada, vai ser custeada pelo empreendedor. Porém, a quantidade de líquido da água é a mesma. Então, infelizmente, nós... Pode falar, Jorge. E a prefeitura questiona o SAI muitas das vezes autoriza, só que a água não é o SAI. Quem detém a água é a Sabesp. E a Sabesp, nesse momento, já há alguns anos, que não manda a água suficiente para Guarulhos. Sim. Então, como é que aprova um projeto com acréscimo da demanda, sem ter o respaldo lá da Sabesp, se vai vir mais água para a cidade? Eu queria que você respondesse a essa pergunta sua.
Como presidente do Conselho Deliberativo do SAI, é um questionamento que realmente... Qual o nome dele? O superintendente do SAI, o engenheiro Afrânio. Lafrânio. É ele que autoriza? Ele como superintendente seria a autoridade a autorizar. É claro que tem uma equipe técnica, só que ele não leva em consideração exatamente isso. A probabilidade realmente, se vai haver acréscimo na demanda da Sabesp para o SAI para atendimento à cidade. E por isso estamos passando por essa crise também de falta d'água no município. Por favor. Vou fazer um contraponto, óbvio, né? Tem a questão da negociação SAI-Sabesp. Isso. Mas tem que levantar assim, existe um corpo técnico no SAI, então foi feito um plano diretor, questão de abastecimento de água, de coleta de esgoto. Tem a questão da compra de água por parte da Sabesp, mas também com a questão da produção própria. Aí nós vamos falar do sistema nosso, o Cabo Sul. Cabo Sul. E uma coisa importantíssima também, estou falando do Cabo Sul por quê? O plano diretor nosso, quando fala, o Eduardo citou no começo, a questão do uso e ocupação do solo, a porção norte do município é uma área ambiental. Temos que proteger ela. Por quê? Proteger ela não é única exclusivamente proteção do verde, é garantir água. Infelizmente, se a ocupação muitas vezes desordenada ao norte do município, vai faltar água de produção. Então, e Guarulhos, nesse ponto, ele não é autossuficiente. Infelizmente, assim, questão de negar, nós não temos na legislação do município nada que proíba alguém, se eu quero fazer um empreendimento, a concessionária, o SAI, ela não pode proibir, falar, não vou fornecer. Então a legislação, ela não é, nesse caso, se a legislação permite construir por diversas maneiras, não é a falta de água que vai negar. Quer complementar alguma coisa? Exatamente. Se o empreendedor tem o direito de construir, a responsabilidade é do SAI de providenciar a água da forma dos meios que ele se acha necessário. Uma fonte é a Sabesp, mas o nosso serviço de água, ele chama Serviço Autônomo de Água. Então ele deveria ser capaz de prover esses meios de fornecer água e esgoto para a cidade. Eu ainda digo o seguinte, como o Tiago falou, nós não somos autossuficientes. Apenas 10% da água é produzida no município de Guarulhos. 90% vem da Sabesp. Se existe um plano diretor, isso deve ser previsto. O SAI deve prever a demanda futura de água e fazer essa solicitação à Sabesp. Se a Sabesp vai atender ou não, é um outro problema. Mas tem que ter essa previsão, tanto no plano diretor como no zoneamento. No zoneamento, se você faz as diretrizes da cidade, para onde a cidade vai crescer, uma área industrial, uma área comercial, uma área residencial, ele tem uma expectativa de demanda, de crescimento. Então, isso deve fazer parte da negociação entre Prefeitura, SAI e Sabesp. O Ricardo França, bela banca no programa de hoje, Roberto. Parabéns, realmente, informações de prestação de serviço. Pessoas relevantes em seu programa. Quem está falando é o engenheiro Ricardo França, conselheiro do CREASP e diretor da SEAG. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Eu nunca tinha pensado nessa questão, até conversar com alguns engenheiros, inclusive com o Eduardo. A cidade devia pensar que existe um limite para tudo. Parece que a cidade é pensada sem limites. Se vocês já viram uma foto da França ali, perto da Torre Eiffel, não existem prédios ali. Eles determinaram que ali não vai ter torres. Não deveria ter, a SEAG também não poderia discutir essa questão de, por exemplo, devido ao impacto, ter um limite, por exemplo, nessa região não vai ter prédio porque não tem água, porque não tem luz, porque não vai comportar o fluxo. Não deveria ter isso, Eduardo? Alguns instrumentos legais já até existem, Roberto, é que não são fiscalizados pela prefeitura. Infelizmente é uma cidade clandestina, Guarulhos tem esse defeito. E isso há anos e nunca teve um momento de cessar essa sangria. Isso continua ocorrendo. O Tiago bem falou sobre o adensamento na região norte da cidade. Em diversos locais são proibidas construções, não poderia ter nenhuma edificação. E você vai lá, tem uma quantidade enorme de pessoas que vão sendo expulsos dos centros urbanos para as franjas das cidades, e a prefeitura, por comodidade, finge que isso não existe, fecha os olhos para esse problema habitacional que Guarulhos recebe hoje, né? Então,
existem os instrumentos, mas não são seguidos. E outras áreas, como a gente falou da Vila Guarulhos, também você tinha que ter um limite para isso. E esse limite é que falta na cidade, a gente tem pregando isso há muitos anos, que você tem uma taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento menor, limitado, porque hoje o número é muito permissivo. E essas grandes torres estão surgindo na cidade e criando um impacto desmedido. Em ruas urbanas, ruas muito habitacionais, e que voltamos ao assunto, que você tem uma área que era para ser só de casas, que tinha um zoneamento que não permitia prédios, esse zoneamento existia, onde você não podia ter prédios altos, e de repente, não sabe por quê, na calada da noite o zoneamento de uma lateral da rua muda. O zoneamento não muda de um bairro às vezes, muda de uma viela, muda de um trecho de rua, que a gente não sabe o porquê, quais são os motivos que levam a essa mudança de zoneamento. Porque tecnicamente não há nenhum motivo. É isso aí. Não teria que ter um limite? Teria. O que nós sempre estamos cobrando da prefeitura, quando nós falamos zoneamento, quando nós falamos plano diretor, os técnicos na cidade participam ativamente e solicitam, vamos dizer, até algumas mudanças. Mas, infelizmente, tudo que é proposto pela sociedade fica só para, como nós falamos, para nos enganar. Nós mesmos já nos cansamos de participar de plano diretor, zoneamento. Nós fazemos as nossas propostas, colocamos, mas, infelizmente, a prefeitura bota na gaveta e prevalece o que eles querem. Infelizmente, como o nosso amigo engenheiro Eduardo falou, aqui na cidade as coisas mudam e mudam por interesses. Não tem um interesse da sociedade e da cidade em si. São pequenos interesses. A mudança acontece e nós ficamos a ver navios. Não existe interesse de realmente ter uma cidade bastante planejada. Infelizmente, nós vemos isso no dia a dia. Ontem mesmo eu passei perto de uma obra, o pessoal está fazendo, eu não vou, nesse momento, falar aqui ao vivo. Estavam construindo, fazendo uma remoção de terra com a tela todo em torno escondido no centro de Guarulhos. Agora, a pergunta que se faz, cadê a fiscalização? Cadê a prefeitura? Tem a Clabin, uma coisa absurda. Está com quase 5 metros de altura, um aterro de um local que não deveria ter aquele aterro. Inclusive está na justiça, está muita gente discutindo essa questão aí. Deveria ter um limite, Tiago, a cidade? Quer dizer, a coisa está meio complicada na cidade. E aí parece que existe lei e ninguém obedece. E aí fica por isso mesmo? Não pode ficar por isso mesmo. Cabe à sociedade civil. Deveríamos esperar isso dos nossos vereadores. Está numa boa oportunidade. Logo nós estamos entrando em período eleitoral, vai ter muitas propostas de vários pré-candidatos. E fala assim, e vou dar um exemplo, Guarulhos, mais de 1.300.000 habitantes. Então, onde que nós podemos exemplificar? São Paulo. Por que Guarulhos tem esse crescimento desmedido? Não é só Guarulhos. A gente pega Guarulhos, região do ABC, Osasco. Por que está crescendo? Muitas construtoras e incorporadoras estão lançando em Guarulhos, teve esse adensamento. Em São Paulo, as regras são mais restritivas. Para você construir mais, existem algumas regras. Alguns conceitos chamam de outorga onerosa, algumas outras contrapartidas. Então o pessoal vem o quê? Constrói nos municípios, limites a São Paulo. E assim, em São Paulo tem não que seja perfeito, mas tem uma legislação, o modus operandi, tanto da administração, sociedade civil, controle, ele é melhor. Assim, eu sei que é a capital, 11 milhões de habitantes, só que Guarulhos é ligado diretamente a isso. E assim, quando você falou questão do zoneamento, questão de mudança do zoneamento, para alterar um plano diretor, você tem que ter no mínimo audiência pública. Zoneamento, seria muito interessante isso, porque uma audiência pública impacta com o entorno. O pessoal fala assim, vou citar 2 exemplos, citei na Rua Santa Isabel, na Vila Augusta, mas vou citar outros 2 exemplos. O empreendimento novo, o Shopping Maia, que tem um binário, que é a Rua Antonieta e a Rua Dona Tecla. Em menos de 10 anos, e os próximos 5 anos, tranquilamente, a população daquele entorno vai triplicar. Sim. Um exemplo. E para falar em outros locais do município, Estrada da Água Chata.
quem conhece, uma quantidade de empreendimentos. O Minha Casa Minha Vida, ele ajudou muito para alavancar financiamento, umas situações, só que a produção, muitos locais foram construídos, empreendimentos, conjuntos habitacionais, o Minha Casa Minha Vida, estou citando a região do Pimentos, estamos na região de São João, outros locais do município de Guarulhos, porém não tem a contrapartida de equipamento, vai sobrecarregar, não teve um planejamento, sobrecarrega os equipamentos públicos, escola, posto de saúde, questão do transporte público, assim, não vai ser automático o adensamento da cidade com abertura de vias. Então tem umas situações que tem que ser muito bem pensado nesse ponto. Deixa eu só ir para o rápido intervalo, que nós já passamos a meia hora primeiro. Olha como foi rápido, um papo gostoso aqui, realmente interessante. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui. Ele falou nós estamos falando muito de torre aqui, mas tem muitas ocupações, inclusive do lado do Rodanel, que ali seria uma área de proteção ambiental, e o povo está invadindo, está ocupando como queiram, e aí depois ir para fazer as ruas, e para mandar água, e para fazer escolas. Vamos por um rápido intervalo e já voltamos. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Programa Tribuna Livre. Olha, quando estamos aqui, quem estava com a palavra querendo falar é o engenheiro Jorge. Isto. Só complementando o que o arquiteto Tiago estava comentando, infelizmente aqui na cidade, as mudanças no zoneamento é uma coisa comum. E é uma coisa muito comum o que acontece na periferia, como o engenheiro Eduardo falou, o crescimento na periferia, sem nenhuma estrutura, acontece todos os dias através de invasões e a prefeitura não faz nada. Você vê invasões com água e com luz, determinando, já fazendo um loteamento com água e com luz, em locais altamente imprevisível,
às vezes em área de proteção ambiental, e nós não vemos nenhuma atitude da prefeitura. Infelizmente, nesses últimos anos, o que você vê em volta de Guarulhos é praticamente isto. Não existe fiscalização. Ali no Jardim Acácio tem um bairro fechado. Fizeram uma rua que, olha, é difícil você subir com o carro na primeira. Ó, inclusive, o pavimento é feito com concreto. E se você apertar demais, patina o carro e não sobe, de tão íngreme. Meu, como é que pode esse tipo de coisa? Bom, como eu falei antes aqui, temos também ocupações em vários pontos, né? O Sérgio lembrou aqui no intervalo que ali na Vila União, que foi retirado o povo, está voltando nova ocupação. Do lado do Rodanel, está tendo novas ocupações e parece que tem gente ajudando, sim, gente que acaba dando um apoio, advogados que querem ganhar dinheiro depois, fazer uso capião. É uma coisa sem um mínimo planejamento. Bom, vamos voltar aqui para uma pergunta do argentino. Boa noite, Roberto. Queria perguntar para o Eduardo Martins o que poderia ser feito para melhorar o impacto viário que se originou com a construção das torres na Brigadeiro Faria Lima, sendo que, paralelamente, está a avenida, temos mais uma avenida que atravessa o ZEG, e é uma área pública. Essa avenida está fechada pela USEG. É verdade, eu me espantei quando eu não tinha entrado ali dentro da USEG. Pergunta para você, Eduardo. Bom, o problema do nosso viário, ele vai ter que ser resolvido com estratégia, planejamento e também um pouco de investimento. Que Guarulhos não faz investimento no sistema viário há anos, Roberto. Você pode falar das grandes avenidas que temos na cidade, elas são as mesmas há 40 anos. Nós não temos uma avenida. A Timóteo Penteado, uma grande avenida, é o mesmo caminho que era o caminho de boi há 50 anos. Não houve um investimento, não houve um planejamento e nem abertura de novas vias. Diferente até de São Paulo. O pessoal fala, Guarulhos é uma cidade consolidada, não dá para ter abertura de vias. E a Faria Lima em São Paulo, a Berrini, o que aconteceu naquela região urbana? Houve uma transformação que aquela região mudou. E isso só vai ser feito com investimento. Guarulhos não tem um sistema viário, não temos um viaduto, uma ponte que faça uma intervenção urbana. O viaduto Cidade de Guarulhos foi feito, é lamentável. Do ponto de vista técnico, é uma piada de mau gosto, porque custou caro. Então, é o planejamento urbano que vai resolver isso, né? E abrindo novas avenidas, com investimento e com melhoria do sistema. Algo que a gente também tem que começar a pensar na nossa cidade, isso nos grandes centros urbanos, é que o problema do deslocamento só vai ser resolvido quando você diminuir o deslocamento. Isso é, a pessoa não ter que andar 20 km, 30 km para trabalhar, mais 15, 20 km para estudar, mais 10 km para ir a um centro de compras. Isso a gente resolve também através do zoneamento, criando zonas em toda a cidade, distribuindo esse fluxo de pessoas. E o que tem de terreno ocupado há dezenas e dezenas de anos? Me fizeram uma pergunta, o que aconteceu onde era o trilho do trem? Foi ocupado. Olha que coisa interessante, hein? Tem gente ali, ó, há muito, muito tempo ali, na boa, né? Que coisa feia, né? Falando em trânsito ainda, o professor Tadeu Blanc vai ser a mudança e também a Filomena Ganança, não, a Silvia Gouveia. Eles estão falando sobre a mudança que começou no último sábado na Avenida Emílio Ribas. É coisa de louco. Os engenheiros já viram isso? E a Silvia Gouveia fala, boa noite a todos. Realmente essa mudança ficou horrível para nós aqui do Gopouva. Eu tenho visto muitas mudanças e dá a impressão que o pessoal faz de orelhada. Quem pode comentar? O que nós sempre estamos criticando, mas uma crítica construtiva, muito dessas mudanças são realizadas, pelo que se vê, sem nenhum critério muito técnico. Muitas das pessoas que fazem essa mudança não são nem da cidade. Infelizmente, vamos voltar até um pouquinho atrás, se você me permite, Samuel. Vou comentar aqui um problema de zoneamento e de plano diretor. O prefeito anterior, ele fez contratou um grande profissional, um grande arquiteto, para fazer a requalificação do centro de Guarulhos. Pagou-se uma nota preta, onde poderia ter contratado um profissional da cidade por 10% do valor pago.
a Isso esse acontece profissional. demais. É. O que aconteceu? Passados anos, ele foi embora, o centro continuou praticamente a mesma coisa. Fizeram lá uma maquiagem, botaram um piso lá, tiraram alguns fios, mas o centro da cidade, se nós percebemos, eu que costumo andar em várias cidades aí, vários municípios, o nosso centro, perante esse, é muito feio. Infelizmente, eu como me considero um cidadão guarulhense, eu fico boquiaberto quando eu vejo o nosso centro perante aos demais centros, até aqui da Grande São Paulo. Isto realmente nos deixa bastante chateados. E essas mudanças, acabei de ficar no congestionamento, numa pequena mudança, no trânsito agora à noite, aqui no anel viário, perto ali do Gopuúva. Exato. Tá? O pessoal reclamando aqui muito. Puxa vida, isso aí é algo que tem que ser estudado. Eles vão fazer, olha só, estão fazendo a mudança no horário de pico. Já parte do erro, já a partir disto, né? Tem um horário ou depois do pico, ou nos intervalos, que isso poderia ter sido feito, estão fazendo agora, às 6, 7 horas da noite. Já é um grande transtorno. Só Tiago. uma pequena parte que o Jorge comentou, vou discutir a questão do projeto, do profissional e do custo. Posso citar a intervenção que ocorreu no centro de Guarulhos, também como teve na Vila Galvão. O projeto ele não foi totalmente completo. De certa forma, o centro de Guarulhos ele organizou a questão dos ônibus. Em uma situação, quando a gente sempre fala muito em mobilidade urbana, que é uma palavra que está muito em voga hoje em dia, ali privilegiou o pedestre. O centro merece muito mais do que isso. Não é só isso, mas teve uma melhora. Na Vila Galvão foi implantado o projeto, melhorou, privilegiou os pedestres, só que não mudou-se vias, teve que retornar isso. Né? Quanto à questão foi feita a pergunta, a questão especificamente da região do Cocaia, mas em outros locais, hoje em dia, assim, uma coisa que não andam juntos, infelizmente, quando fala mobilidade urbana e ocupação do solo. Isso tem que caminhar em conjunto. Vai ter que ter desapropriação, abertura de avenidas, principalmente privilegiando o transporte coletivo. Mas assim, o que acontece? Por exemplo, a questão da alteração do trânsito na região aqui da Emílio Ribas com o anel viário. Acabamos de sair num período de férias escolares. Ali vai ter ajuste de tempo de semáforo ou não. Então, assim, infelizmente, o tempo, o aviso, conversa com a comunidade, com a vizinhança. Então, estudar uma série de alternativas. Então, assim, parece que faltou um pouco mais de pesquisa, origem e destino, como implementar isso. Poderia ter sido feito pelo menos um mês antes, para fazer os testes. Infelizmente, qualquer tipo de mudança tem algum tipo de impacto. Né? Só que isso precisa ser, quando for implementado, precisa melhor estudado. Eu vi a Vila Rio de Janeiro, o binário Vila Rio de Janeiro, a Benjamin Harris Honeycutt, há 4 anos atrás, foi exatamente na mesma época. Foi feita uma alteração lá, eu tenho muitos colegas que são agentes de transporte e trânsito, foi uma brincadeira, infelizmente, com de verdade. Nos 2 primeiros dias que eles estavam fazendo a alteração, eles estavam fazendo papel de cone. Por quê? Faltou o quê? A engenharia de trânsito, de tráfego. A gente temos profissionais, mas faltam algumas situações, infelizmente, a gente não tem como explicar. E a tentativa, acerto e erro. E tem uma série de situações na cidade que a gente não pode fazer, pode ter isso. Desculpa, Tiago, eu acho que quando a pessoa é profissional, não dá para você ficar no negócio de acerto e erro. É como o médico não pode fazer acerto e erro, um jornalista não pode fazer acerto. E engenheiro não tem o direito de fazer acerto e erro. Eu acho que eu não sei se eu me entendi errado, mas eu acho que é o seguinte, estão errando tanto no trânsito, isso que você bem lembrou da Avenida Harris Honeycutt, foi uma coisa absurda. Você sai dela, anda uns 300 metros e volta para o mesmo ponto. Se você pegar a ponte Cidade de Guarulhos, você sobe a ponte e desce e não sai do mesmo lugar, porque o certo seria você subir e entrar na Dutra. Isso. Então você sobe e a única coisa que você faz é atravessar o anel viário, que é a Rua Antônio de Souza. Somente isso. E gastaram 100 milhões. E só complementando, só falar uma coisa aqui que eu fiquei muito chateado.
com o senhor secretário Atílio Pereira, eu não sei se vou ter essa oportunidade, ele foi, no mínimo, deselegante com um colega jornalista. Olha, se não foi muito mais do que deselegante. Eu acho que todos têm que ser respeitados. E, às vezes, eu compreendo que a cidade não funciona, porque nós temos um secretário como o Atílio Pereira. Aliás, se ele quiser vir aqui, ele pode vir também, tem um espaço tá aberto, mas ele não pode tratar as pessoas do jeito que ele tratou hoje o Rodrigo Souza, um jornalista amigo nosso, que estava fazendo o trabalho dele decente. O senhor pode não concordar com o jornalista, mas o senhor não pode fazer o que o senhor fez com ele hoje. Desculpa só mandar esse recadinho, porque eu acho que cabe. Às vezes, algumas intervenções são feitas porque existe uma arrogância, uma prepotência de não escutar a dona Maria que mora ali e falar assim, ô doutor, o senhor sabia que aqui o trânsito só tem às 7 da manhã, durante o resto do dia não tem? Isso é de quem mora na cidade. Voltando ao que você me perguntou no intervalo, o que nós profissionais e a própria SEAG pode fazer, poderia fazer. Sim. Eu digo a você que em todas essas intervenções, nós fazemos críticas e gostaríamos até de participar. E honorificamente, sem cobrar um centavo. E sempre o fizemos. Só que do outro lado, se acham com poder o bastante e com a satisfação de não ouvir os técnicos da cidade. Por 2 vezes. Tanto na ponte que você falou, eu fui entrevistado na época pela TV do Brasil aí, a respeito, e eu deixei claro, puxa, estão fazendo um viaduto, novo viaduto, mas não estão cuidando da drenagem. Aquela rua Antônio de Souza hoje enche mais do que antigamente. O viaduto, como você mesmo falou, você sobe, sai numa lateral que já existia, com acúmulo no impacto de trânsito, com várias saídas e entradas, acumulando para sair no mesmo local que saía antes na ponte antiga. É isso que eu estou falando. A entrada, você vem, passa por uma marginal que está hoje já totalmente congestionada, tanto para pegar a ponte como na saída dessa ponte, o dia inteiro. Numa marginal da Dutra. E quem vem do Rio de Janeiro, nem entrada tem. Tem que entrar quase dentro de um posto para poder entrar dentro da cidade. É algo realmente, uma cidade do porte de Guarulhos, que foi a segunda arrecadação do estado, hoje está em 4º, 5º, não sei, com 1.300.000 habitantes, ela não merece realmente hoje a situação em que se encontra. Você anda em tudo quanto é município, vai aqui perto, Arujá, e outras cidades, São José dos Campos, qualquer outra cidade, até Osasco, as entradas são entradas realmente... Eu fico irritado quando eu vejo em outras cidades. E a nossa cidade, a nossa querida cidade, está aí, Tem muito assunto aqui, o Queiroz perguntou como melhorar o trânsito na Avenida Guarulhos. O Edson, ele diz assim para nós, boa noite. Na Brigadeiro, Faria Lima, muitos comerciantes se sentiram obrigados a fechar seus estabelecimentos por falta de estacionamento. É só perceber as placas de lojas para alugar. É verdade, colocaram ali um corredor de ônibus e não pensaram no comerciante, porque primeiro eles proibiram dos 2 lados estacionar, e ali não tem. Então, eles fizeram a mudança, eu acho que vai o que o Thiago falou, algumas coisas têm que ser pensado conjuntamente, para não acontecer isso que o Edson está falando. Fizeram lá, vai ficar maravilhoso, mas esqueceram que ali tinha comércio, e o comerciante fechou. Só uma pequena parte, rapidamente, sobre essa questão que o Edson levantou. No município de São Paulo também foram implantados muitos corredores e faixas de ônibus. No primeiro momento, com horário das 6 às 20, de segunda a sexta e sábado das 6 às 13. Visto a questão do fluxo, origem e destino, e a questão de horário, muitos locais a prefeitura voltou atrás. De manhã, das 6 às 9 e à tarde, das 16 às 20. Então, assim, existe, óbvio, uma mudança
infelizmente, você não vai conseguir, não digo que agradar a todos, compatibilizar todos os interesses, a questão do direito de ir e vir, a questão do comércio local. Mas só que assim, existem alternativas para ser importantíssima a questão da faixa de ônibus, melhorou muito a fluidez, porém a questão de horário. Qual que é o grande pico de movimento? Perfeito. E nós devemos falar sobre o nosso plano diretor, nem falamos aqui, inclusive tem até uma questão aqui que foi mandada pelo Nelson Luiz Júcio, plano diretor que ainda não foi aprovado, está atrasado já há 3 anos, que o prazo seria de 10 anos sua validade. E nós temos aí a 6ª Conferência das Cidades, que basicamente deveria estar com o plano diretor pronto para começar a discutir, não? Estou enganado, Eduardo? Correto, tinha que já estar isso mais avançado. Essa discussão já está ocorrendo, Roberto, desde 2010. A cidade já começou a discutir isso. Só que não estamos nem a passo de tartaruga, porque parece que a gente dá um passo para frente e 2 para trás. Também a prefeitura, mais uma vez, contratou uma empresa para fazer uma assessoria, uma consultoria. Isso por volta de 2014. Gastou-se mais ou menos 1 milhão nesse diagnóstico. E não andamos, não temos algo efetivo para apresentar para a cidade. Então temos algum diagnóstico, mas isso não andou. E a lei foi promulgada em dezembro de 2004, então já estamos sim atrasados nesse cronograma, né? E que deveria ter já um produto final para a cidade, uma discussão mais forte desse assunto e já com proposituras para encaminhamento para a Câmara, mas ainda não temos esses documentos. Tiago, 6ª Conferência das Cidades? Então, como o Eduardo falou, foi feito um diagnóstico, a 6ª Conferência, etapa municipal, vai ter uma etapa estadual, uma federal. A federal vai ser o ano que vem. Então, o produto que foi lançado, assim, né, a crítica, assim, realmente estão atrasados. Mas foi um material feito, o diagnóstico, inclusive, aí até uma sugestão, né? Inclusive, esse material seria muito interessante ser disponibilizado ou no site da prefeitura ou em qualquer outro local, para vocês conhecerem esse trabalho que foi feito. Para você, muitas vezes, uma solução através de um diagnóstico. Porém, as soluções, às vezes, vai encontrar alguns conflitos. Infelizmente, nós estamos nesse estágio, né? E aqui passou a mudança que em Guarulhos aconteceu. Só que nós precisamos o quê? Nós precisamos avançar, né? Quais são as soluções? E isso é importante debater. Ficar só o registro funciona, né? Não tinha antes, o plano diretor anterior criou todo um sistema de conselhos, então temos diferentes áreas, a SEAG é representada em vários deles, né? E é onde a sociedade civil participa. Porém, assim, isso é muito... acho que deveria ser muito mais divulgado. Só registrar aqui, tá? A gente não vai conseguir responder essas questões aqui, mas o Queiroz, ele perguntou, com a vinda do trem para a nossa cidade, o que mudará em termos de melhoria? Nossa, vai demorar, hein, Queiroz? Mas tá bonito lá. O alemão José Gonçalves perguntando, boa noite, vocês já foram procurados por algum candidato à prefeitura para discutir esse tema? A SEAG já foi? Só rápido, só sim ou não? Sim. Já foi procurado? Já. Tá, bom, pelo menos é alguma coisa. 6ª Conferência das Cidades, Jorge. Como foi dito, já passamos de 10 anos. Se esse trabalho que foi feito agora e foi pago aí por quase 1 milhão ou mais de 1 milhão de reais, se não for usado rapidamente, a cidade cresce numa dimensão muito grande. 1 milhão? Não vai servir de nada. Se for passado mais um ano, isso aqui vai ter que ser feito tudo de novo. Então, infelizmente, nós ficamos patinando. Eu espero que a gente possa contar com vocês outras vezes, outros engenheiros, outros arquitetos, para que discutamos a cidade aqui, porque realmente eu fico muito triste. Outro dia eu estava falando aqui, Jorge, Tiago e Eduardo, com planejamento, até uma cidade que não tem muito espaço, dá para ser feito, até para deixar a cidade mais bonita. Eu estava comentando aqui que existem algumas cidades na Europa que elas não têm nada. Aí algumas, elas plantam flores e a cidade fica toda florida e o pessoal vai de outros países para conhecer aquelas cidades. O que tem de mais? Preservação da arquitetura, que nós não temos aqui, nós nem discutimos isso. Nem discutimos. E flores, a questão do meio ambiente, que o Tiago falou que é tão importante, até para visitação, né? Seria um lugar bonito, né, Tiago? Sim, nós temos Guarulhos tem uma natureza muito bonita. Imagina assim, as pessoas podem falar do Micael e da invasão. A região do Micael, em Guarulhos, tem tanta pedra
Poucos lugares, poucos municípios têm isso. Poderia ser explorado por um viés turístico. Verdade. Exemplificando, como a gente tem outros locais em Guarulhos. Então, assim, a gente tem muito potencial no município de Guarulhos. Muito. E não é aproveitado. Tiago, Eduardo, obrigado por você ter vindo. Foi um prazer tê-lo aqui. Espero que a SEAG possa vir também outras vezes. Eu agradeço o convite, Roberto, agradeço a companhia dos seus telespectadores e a SEAG está sempre à disposição. Nós lá, os arquitetos, engenheiros, estamos aqui sempre discutindo a cidade. E é um prazer estar aqui para a gente sempre evoluir e melhorar e contribuir para a nossa cidade. Tiago, obrigado por você ter vindo. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito da sua presença. Eu agradeço o convite, acho que o debate é importante para a cidade e a gente devemos avançar muito. Tiago, o Jorge, Samuel. é que está no final do dia, a HD já está lotada aqui. Samuel, Obrigado por ter vindo. foi um prazer enorme estar aqui, como sempre foi, e sempre estaria à sua disposição. É bom que os candidatos saibam que todos os profissionais da cidade, engenheiros, arquitetos, agrônomos, técnicos, tecnólogos e a nossa, a SEAG, está à disposição deles para fazer pré-estudo, para estudar, para ajudar, sem custo nenhum, fazer um trabalho a esse respeito. Alguns já foram na nossa associação e já viram que nós estamos à disposição desses candidatos, independente de partido. Agradecer a todos que nos acompanharam aqui no final, aqui a Ravena, o Sávio, Maurílio Bicalho Júnior, o jornalista, estava aqui, eu perguntei se era parente aqui, ele falou que não é não, Sávio. Gente, estamos no minuto final, quero agradecer a presença aqui dos nossos amigos da SEAG. Lembrando que podemos fazer outras discussões que eu acho muito interessante, eu acho que é importante que isso impacta diretamente na vida do trabalhador, daquela pessoa que acha que não tem nada a ver, tem sim, tem às vezes o trânsito que ficou ruim, você que está indo, pega 2 horas de trânsito, foi porque alguém planejou mal a cidade. Então tudo isso reflete diretamente na sua vida e no seu bolso. Lembrando que amanhã tem reprise das 13h30 às 14h30. Depois, esse programa vai para o Guarulhos Web, o site mais acessado de Guarulhos. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.